Sabe aquela pergunta, por que algumas pessoas parecem ser mais preconceituosas que outras? Pois é, a psicologia social tem uma teoria bem fascinante que aponta para uma resposta talvez surpreendente: a personalidade. E é nisso que a gente vai mergulhar fundo hoje. Olá e sejam muito bem-vindos! A gente está começando aqui a nossa série Estudando o Preconceito na Perspectiva da Psicologia Social. E para começar, vamos investigar uma das teorias mais influentes e, olha, também uma das mais controversas sobre de onde vem o preconceito. E antes de mais nada, é super importante dizer de onde vem tudo isso, né? Este material foi todo produzido com base nos resumos da pesquisadora Priscila Beni, que por sua vez se baseou na obra Preconceito e sua Psicologia Social, do Rupert Brawl. A nossa ideia aqui é justamente essa, pegar essa ciência e trazer para a nossa conversa de um jeito bem claro e direto. Então, qual vai ser o nosso caminho hoje? Primeiro, a gente vai entender o que é essa teoria da personalidade. Depois, vamos fundo na hipótese de Adorno. Aí, a gente parte para a prática, o preconceito em ação, para ver como isso aparece no dia a dia. Claro, vamos olhar também as críticas à teoria e fechar com uma visão mais ampla, em além da personalidade. Vamos lá! Então, vamos começar com a primeira ideia, que é, assim, bem clássica e até um pouco polêmica. É a ideia de que o preconceito não é só uma opinião que a pessoa tem, mas sim uma manifestação de um tipo de personalidade muito específico. Quase como se fosse, sabe, uma característica patológica. E de onde viria isso? Bom, segundo essa teoria, a raiz de tudo estaria lá na infância. Pensa numa criação muito rígida, muito punitiva. Essa educação poderia acabar moldando um adulto que funciona de um jeito diferente. Uma pessoa que prefere regras bem simples, que tem essa relação de submissão com a autoridade e que, por isso, se torna mais aberta a ideologias como o racismo e o fascismo. E quem mais desenvolveu essa linha de pensamento foi o Theodor Adorno, junto com os seus colegas. A grande pergunta deles era por que algumas pessoas parecem comprar tão fácil as ideias autoritárias enquanto outras não. O foco deles não era tanto na sociedade e na origem social do fascismo, mas sim no indivíduo. O que faz uma pessoa abraçar essa ideologia? A hipótese do Adorno é bem interessante e parece quase um efeito dominó. Funciona assim. Primeiro, aquela educação rígida e punitiva acaba reprimindo os impulsos naturais da criança. Ok. Isso, claro, gera uma frustração, uma agressividade que fica ali guardada. Só que essa raiva não pode ir contra os pais, né? Tem um medo da punição. Então ela precisa sair por algum lugar, precisa de uma válvula de escape. E qual é o alvo mais fácil? Grupos minoritários, que são vistos como alvos mais seguros, mais vulneráveis para descontar essa raiva. Para testar essa ideia toda, o Adorno criou uma ferramenta que ficou famosa, a escala F, de escala de fascismo. A ideia era simples: medir o grau de autoritarismo de uma pessoa e ver se isso tinha a ver com o preconceito e com o tal do etnocentrismo. E o que é etnocentrismo? É basicamente aquela tendência de achar que o seu grupo é o melhor, o centro de tudo, e julgar todo mundo a partir dos seus próprios valores. E o resultado? Olha, foi bem impressionante. Adorno encontrou uma correlação muito forte entre as notas na escala F, o etnocentrismo e o preconceito. Para quem estava pesquisando isso na época, parecia a prova que faltava. O preconceito não era só uma opinião qualquer. Era um sintoma, uma manifestação de um tipo de personalidade bem específico. Tá, mas essa teoria é antiga, né? Como é que essa lógica autoritária aparece hoje no nosso dia a dia? O mais curioso é que muitas vezes ela vem disfarçada. Parece bom senso, sabe? Uma preocupação legítima. Vamos ver uns exemplos para entender como esse padrão de pensamento se manifesta na prática? Imagina só a cena. Tá rolando uma reunião numa universidade, o assunto é a inclusão de alunos com deficiência. Aí um professor levanta a mão e solta essa frase. Assim, de primeira parece até uma preocupação válida com a qualidade do ensino, não parece? Mas, vamos dar um zoom e olhar isso mais de perto. O que está escondido aí nessa fala? É uma associação, mesmo que a pessoa não perceba, entre deficiência e uma capacidade menor. A inclusão vira uma ameaça a um suposto padrão de qualidade que não pode ser mexido. E aqui está o pulo do gato. O preconceito não aparece como ódio declarado, ele aparece como a defesa de uma norma. Isso se encaixa como uma luva na teoria. Aquela rigidez de pensamento e a dificuldade de lidar com o que é diferente, com o que é complexo. E essa história de defender um padrão rígido não fica só no mundo acadêmico, não. A mesma lógica se aplica, por exemplo, no mundo corporativo. Aliás, alguns estudos clássicos já mostravam que essa personalidade autoritária não afeta só o preconceito, mas também o jeito que a gente julga quem é um bom líder e como a gente lida com situações de incerteza. Agora pense em outra situação. Uma avaliação numa empresa.
Tem uma mulher concorrendo a um cargo de gestão e alguém comenta isso aí. De novo, parece uma avaliação super profissional, objetiva, né? Mas o que quer dizer perfil firme? Muitas vezes, essa é uma palavra-código para traços que a gente associa ao masculino, sabe? Então, aquela avaliação que parecia técnica, na verdade está usando um molde, um estereótipo do que é ser líder. E aí, está desqualificando a candidata simplesmente porque ela não se encaixa nesse modelo. É um preconceito de gênero, mas escondido, velado. E tem mais. Os estudos de um cara chamado Milton Halkett vão ainda mais fundo nisso. Ele conectou o preconceito a um estilo de pensamento. O que ele descobriu foi que pessoas mais etnocêntricas, aquelas que acham seu grupo superior, tendem a ter o que ele chamou de mente fechada. Ou seja, é gente que tem uma dificuldade enorme de considerar outros pontos de vista, que se apega muito às próprias crenças, mesmo que mostrem provas do contrário. E essa mente fechada pode criar preconceito não só contra grupos de pessoas, mas até contra áreas do conhecimento. Pensa num professor de engenharia que diz essa frase aí. O que ele está fazendo? Está criando uma hierarquia, uma caixinha rígida, colocando a área dele lá em cima como superior. É exatamente a mesma lógica, uma categorização simplista e super inflexível. E tem uma outra peça fundamental nesse quebra-cabeça. É a tal da intolerância à ambiguidade, que foi estudada por Bloch e Bloch. Eles viram que pessoas com perfil mais autoritário simplesmente não se sentem bem com a incerteza, com a dúvida. Então, quando a situação é complexa, cheia de nuances, o que elas fazem? Tomam decisões rápidas e com uma certeza que parece absoluta. Porque, no fundo, elas não toleram o não saber. E essa dificuldade com o que é complexo aparece em todo canto. Por exemplo, na lipofobia, que é o preconceito contra pessoas gordas. Alguém chega e fala com toda a certeza do mundo essa frase aí. Olha que simplificação. Essa fala ignora completamente toda a complexidade biológica, social, psicológica do assunto e reduz tudo a uma questão de força de vontade, quase uma falha de caráter. O preconceito está escondidinho aí, nessa simplificação. Ok, a teoria parece fazer muito sentido, né? Mas agora a gente precisa olhar o outro lado. É super importante entender que, por mais forte que essa teoria pareça, ela também foi muito, mas muito criticada. Estudos mais recentes confirmaram que sim, existe uma relação entre autoritarismo e preconceito, mas essa relação é limitada. Ela explica só um pedacinho da história toda. A principal crítica é que essa teoria bota todo o peso no indivíduo, na psicologia da pessoa, na infância dela, como se o preconceito fosse um problema só da cabeça de cada um. Mas e a sociedade? E as normas da cultura em que a gente vive? E o contexto histórico, as relações de poder? Quando a teoria foca só na personalidade, ela acaba deixando de lado a influência gigantesca que a sociedade tem sobre a gente. Afinal, ninguém vive isolado numa bolha, né? E não é só a teoria que foi criticada. A própria ferramenta, a escala F, também tinha seus problemas. Muitas das perguntas eram formuladas de um jeito que, se você simplesmente concordasse, sua pontuação de autoritário já subia. Isso criou o que os pesquisadores chamam de viés de concordância. Fica a dúvida, será que a escala media mesmo o autoritarismo ou só a tendência que algumas pessoas têm de concordar com as coisas? Essa falha metodológica, claro, coloca em xeque a validade dos resultados. Então, tá. Onde que a gente fica com tudo isso? Fica claro que a personalidade, o jeito de pensar de cada um, tem sim seu papel na história. Mas sozinhos, eles não dão conta de explicar um fenômeno tão complexo como o preconceito. A gente precisa de um olhar bem mais amplo. E é aqui que a gente chega na reflexão principal que o Rupert Brown propõe. E se o preconceito não tiver uma causa única e simples? E se ele for, na verdade, o resultado de uma mistura, uma interação complexa entre a personalidade da pessoa, seu jeito de pensar, o ambiente social em que ela vive, as normas da cultura e toda a sua história de vida? Essa pergunta, veja bem, não dá uma resposta final. Pelo contrário, ela abre um monte de portas para a gente entender o preconceito de um jeito muito mais profundo. E olha, a nossa investigação está só no começo. No nosso próximo encontro, a gente vai mergulhar em outra questão super polêmica. Será que existe alguma relação entre o preconceito e as visões políticas, tanto de esquerda quanto de direita? Não perca, porque essa conversa promete. Até a próxima!